Enquanto você cantava esse hino, para onde a melodia dele te levou? Hã? Para a eterna habitação? Essa é a esperança. Geralmente nossa esperança ela também está assentada em coisas que nós lembramos, ou seja, fatos do passado. Eu quero ouvir vocês dizerem sobre para onde essa melodia, essa letra, ela te levou. Não existe resposta certa ou errada. Eu quero realmente a exploratória. Com o pai no culto aos domingos. Era longe. E aí, o que acontecia durante o caminho? Hã? Em Santo Antônio. Espírito Santo, para quem não está entendendo, é Espírito Santo, região interiorana, né? Isso. E o transporte do pastor ou da maioria da congregação era no lombo do cavalo. Ainda existem lugares assim, né? Que para ir para a igreja é no lombo do cavalo. E aí com 5, 6, 7, às vezes 8 filhos, bota os menores em cima e os menores vão agarrando no rabo do cavalo para caminhar todo mundo junto. Vamos para a igreja. Caminho. Às vezes, para chegar no culto das 9 horas, tinha que sair de casa no alvorecer. Que mais? Para onde esse hino te levou? Fala de um lugar de falta, um lugar de aconchego também. Não sei se você meditou enquanto estava indo, mas é um embalo de dormir. É um embalo de dormir. Aquela canção de ninar, né? Para onde esse hino me levou? Me levou para memórias com a minha mãe deitada comigo, eu era pequenininho, do lado da cama. Para ninar, canções de ninar, canções de aconchego. E aconchego ao lado de quem você confia é fácil, não é? Diferente quando você está num lugar estranho. Também, né? Memórias que esse hino nos traz, palavras que também são reforçadoras de um conforto, de uma segurança ao lado do Pai. Muito mais seguro é saber que o Pai, que já não está aqui, está aguardando por você, por mim, ao lado do verdadeiro e maior Pai, nos céus, cantando, embalando os filhos e sendo também ao mesmo tempo embalado por canções como essas. A palavra do Senhor, nesse sentido, ela inspira, faz pais, né, criarem maneiras de trazer segurança aos filhos, ao mesmo tempo que também eles, enquanto pais, enquanto pessoas que peregrinam e que não têm muita certeza da confirmação do plano de amanhã, mas fazemos. Algo que nós sabemos ao longo da nossa vida que vai dar certo, ou seja, não é o plano de botar os filhos nas melhores escolas, ensiná-los num caminho assim de virtudes, não, o que nós sabemos que vai dar certo é que Cristo vai voltar. E por isso nós queremos mostrar aos nossos filhos o caminho seguro, para que eles também, assim como nós, estejamos abraçados, uma grande família. Se a nossa esperança, se a nossa expectativa está em lugares ou pessoas erradas, a chance de nos frustrarmos é grande. Essa semana, enquanto preparava essa mensagem, recebi uma história muito interessante. Numa comunidade simples, pequena, havia um senhor que ele era aquele que você pode contar, como diz, pau para toda obra, que você pode contar sempre. As crianças gostavam de estar perto dele para ouvir suas histórias. Ele tinha sempre um jeito para poder resolver problemas que pareciam difíceis. Tinha suas reservas e sempre colocava, ajudava para reformar a igreja ou para dar um apoio à associação do bairro.
Ele trabalhava firmemente, fazendo coisas que as pessoas às vezes não davam muita atenção, por exemplo, como pintar a calçada da rua, ou como manter varrido as bocas dos bueiros, quando ninguém se dava conta de que na semana que vem podia chover e não daria mais tempo. Se esforçava em ouvir e trazer conselhos de sabedoria, mas ele mesmo tinha dificuldades com os da sua casa. Já ao longo da sua vida, idoso, estava sozinho. E essa pessoa teve um problema de saúde e ele faleceu. As pessoas daquela rua, daquele bairro, ficaram comovidas, sensibilizadas. E no dia do velório, com praticamente todo o bairro ali em torno, se perguntavam: gente, uma pessoa tão boa, né? Investiu tanto em nós, quantas histórias ele deixou para nós, quantos exemplos de coisas simples e cuidado ele deixou para nós. Tão bom, e parece que ainda partiu cedo demais. Há tanta gente ruim, há tanta gente egoísta, há tanta gente má que poderia ir antes, mas continua aí, dando serviço para a gente. Por que que pessoas boas vão cedo? E por que que pessoas boas acabam passando pelos problemas como ele passou? No olhar daquelas pessoas que acompanharam aquele Senhor, no olhar daquelas pessoas que viram o seu legado, a sua história, não tinha ainda feito sentido a razão de todo o seu desprendimento, a razão de toda a sua autodoação. Então chegou o pastor daquele senhor. Os jovens, agora já crescidos, não conheciam ele. Chegou o pastor e contou a história daquele senhor. Aquele senhor era um homem desprendido, um homem que se doava, um homem que tinha uma atitude altruísta. Mas não porque ele esperava o reconhecimento ou a recompensa daqueles a quem ele servia. O pastor, já também idoso, contou a história de que conheceu aquele senhor quando ainda era moço, meia vida. Era totalmente o contrário, extremamente egoísta. Esperava conquistar tudo para ele no início, na metade da sua vida, e se tornava mesquinho com aqueles que estavam ao redor. Porque ele esperava que as recompensas que ele podia ter se resumiam ao que ele acumulasse nesta vida. E numa conversa com aquele pastor, de quem se tornaram muito amigos, ele conheceu o verdadeiro amor, o amor de Cristo, como um presente na vida daquele senhor. Ele estava disposto a doar o seu tempo, ele estava disposto a doar o seu conhecimento, ele estava disposto a ajudar sem esperar receber nada, porque na sua caminhada com Deus, ele conheceu o maior de todos os tesouros. Ele entendeu que aquele que não guardou nada para si, pelo contrário, derramou sobre nós todo o seu presente, o seu melhor, a sua vida, nos torna pessoas ricas e abundantes para repartir também com os outros. Fim das contas, aquele senhor não colocou a sua esperança de recompensa nas pessoas, mas no próprio Deus. E ainda que aos olhos das pessoas ali ao seu redor, no seu funeral, no seu velório, o vissem como uma pessoa carente, ele ainda assim na sua morte repartiu, através do pastor, uma história de grande tesouro e riquezas, que veio não dele, mas também para ele, por meio de Cristo Jesus. A esperança no lugar certo faz toda a diferença. O texto que nós ouvimos hoje, meus irmãos, quando Jesus fala
no seu sermão, entre as bem-aventuranças e as advertências para essa vida, parece, num primeiro momento, um contraste absurdo, mas onde esse texto concilia? As pessoas que no passado confiaram em Deus, na sua palavra, os profetas, por causa dessa palavra, não foram compreendidos e até mesmo perseguidos. Aqueles, por outro lado, que buscaram elogios, afago no seu ego. Não, você não nasceu para ser derrotado. Você é filho do rei, você é um príncipe. Que é isso dizer que as coisas estão difíceis? Não. Você não pode admitir dificuldade, você tem que falar só de coisas positivas. Isso é um coaching, né? Raso. Quando nós esperamos apenas elogios e afago no nosso ego, cuidado. Quem diz isso não é qualquer pessoa. É o próprio Jesus. Porque aqueles, no passado, pessoas também confiaram nos falsos profetas que lhe fizeram isso. O apóstolo Paulo, como alguém que foi encontrado por Jesus literalmente quando ele foi derrubado do cavalo, da sua convicção, dos seus pressupostos religiosos, foi derrubado do cavalo e encontrado por Jesus, foi chamado para ser um pastor itinerante. E a cidade de Corinto, onde nós ouvimos hoje o texto, o apóstolo Paulo falando para uma igreja que estava dividida. Na primeira parte desse livro, dessa carta, ele discute um problema muito sério, onde o orgulho e a vaidade naquela igreja, naquela comunidade, estava dividindo a congregação. Cada um grupo, cada um núcleo, ficava reclamando para si quem deles tinha os melhores dons. E o apóstolo Paulo fecha esse primeiro bloco dessa carta falando que o maior dom é o dom do amor. O amor que começa e que se sustenta no coração do próprio Deus. O apóstolo Paulo fala dos dons da igreja e destaca 3: a fé, a esperança e o amor. Desses 3, 2 serão deixados, terão o seu prazo de validade encerrado. Um último permanecerá: o amor. O amor acompanha a vida e as relações tanto aqui como também na eternidade. Mas hoje nós estamos falando sobre um terceiro: esperança. Esperança. A esperança é a certeza de coisas que você ainda não viu, mas que tem por certo que vai chegar. Aonde depositar e assentar a nossa esperança é a discussão que Paulo está falando. No contexto da cidade de Corinto, o pensamento filosófico grego desprezava a ideia da ressurreição do corpo. Acreditavam sim numa alma imortal e por isso valorizavam a psique, a alma. Mas o corpo como uma clausura para a alma, era desprezado, não levado em conta por boa parte dos filósofos gregos. E por isso a igreja também naquele período foi assediada com essas ideologias estranhas. A expectativa, a esperança de ressurreição era uma fala estranha à cultura e aos ideais cultivados também em Corinto. O apóstolo Paulo então começa esse discurso no capítulo 15 falando de um tema muito importante, e ele vai levando o discurso que nós chamamos assim de um processo retórico de à beira do absurdo. Quando algumas pessoas dizem assim: ressurreição, acreditar, confessar a ressurreição, é algo importante ou irrelevante? Importante. Alguns vão dizer: não, mas se num dia eu me encontrar com Deus,
tanto faz no que eu creio? Não. Não é tanto faz. Nós ouvimos, estamos muito assediados por doutrinas estranhas que levam a discutir a reencarnação e a ressurreição como quase duas faces da mesma moeda. E não é. Essa semana, por exemplo, estava escutando um teólogo e arqueólogo, Rodrigo Silva, falando sobre, o perigo, o grande perigo da doutrina da reencarnação. Que, enfim, é um contraste que Jesus disse muito claro, Não brinquem com isso. Ao ser humano está dado viver quanto? Uma vez. E depois disso, o juízo. Não tem como errar. É uma vez só. Não existe duas oportunidades. Mas o que as pessoas ao nosso redor falam quando se discute sobre espiritualidade? Não, se não der certo dessa vez, na próxima vida, talvez eu volte diferente. O homem pensa, na próxima vida talvez eu volte uma mulher. A mulher diz, talvez na próxima vida eu volte um homem, para não ter as minhas dores, as minhas cólicas, para não me sentir subjugada. Ou o homem pensando assim, não, toda a carga que eu carrego na próxima vida. Isso está no discurso do trabalho, não é? Não está? Tá. E se a gente não tiver um pensamento crítico, um olhar de fato para onde eu vou confiar, acabamos assimilando essa cultura, essa ideologia. Qual o grande e um dos maiores problemas da crença da reencarnação? Se eu posso ter outra chance, por que eu preciso confiar num Redentor? Eu vou me esforçar. E se eu não fizer perfeito, talvez eu possa voltar e completar o que faltou. Você para de olhar para a cruz, para Cristo, e começa a olhar para você e para as suas capacidades, para o seu esforço. E o que eu falei no início desse culto? Qual é a grande certeza sobre a vida humana? Nós nos decepcionamos. Sempre que eu olhar para mim, na expectativa de uma suficiência de justiça, de moral, de altruísmo, sempre, e à beira da morte, como diz Lutero no seu livro das 14 Consolações, o diabo é sagaz e anda em derredor. Ele vai nos assombrar, nos aterrorizar com as nossas faltas, com as nossas falhas. E o único caminho, a única verdade e o único modo de salvação para nós desprezamos ao longo da vida. Por quê? Porque escolhemos confiar em nós e desprezar aquele que sempre esteve e está disposto a nos socorrer. Olhar para a ressurreição, como o apóstolo Paulo traz esse discurso, achar que a ressurreição é apenas um detalhe no conjunto de doutrinas da fé da igreja, é cair no maior de todos os engodos, tropeços, mentiras, trapaças do diabo e da nossa velha natureza. Paulo vai dizer, a ressurreição é sim uma pedra de toque, uma doutrina fundamental, que a igreja precisa voltar, se assentar e confessar continuamente. Confessar e confiar na ressurreição dos mortos como um fato, pelo qual o próprio Cristo, como penhor e quinhão para nós, foi o primeiro a ressuscitar. É a garantia de que nós, ao longo da nossa caminhada, por mais penosa que nós a enfrentemos, ela é para nós a garantia de que também nós seremos ressuscitados no dia derradeiro. Essa doutrina fundamental da fé cristã também é um pilar das nossas confissões luteranas. No artigo 4 da nossa confissão, nós lemos: ensina-se também entre nós que os homens não podem ser justificados diante de Deus por seus próprios méritos,
obras ou satisfações, mas que são justificados gratuitamente por causa de Cristo, pela fé, quando creem que são recebidos em graça, e que os seus pecados são perdoados por causa de Cristo, e por sua morte fez a satisfação pelos nossos pecados. Esse é um pilar da nossa confissão. Cristo Jesus está no centro, porque Ele é Deus e verdadeiro homem. Ele pôde pagar, quitar a culpa de todos os nossos pecados. E como homem, apesar de passar pela morte, ressuscitou dentre os mortos. E pela certeza da sua ressurreição, nós também podemos viver dia após dia nessa confissão e segurança. Só se vive uma vez. E nessa caminhada, quando nós olhamos para o que nós podemos fazer, podemos nos tornar de fato mesquinhos, podemos nos tornar de fato egoístas e nos frustrarmos. Mas quando nós olhamos como aquele senhorzinho da história olhou para Cristo como o seu Salvador, o doador e guardador do seu tesouro eterno, então a nossa caminhada se torna mais fácil. Porque nós não caminhamos sozinhos. E não confiamos nas nossas habilidades, conquistas, o que somos capazes de fazer. É fato, e nós sabemos, que nós tropeçamos, caímos, ferimos os outros e também somos feridos. Mas também é fato que Deus se coloca ao nosso redor, ao nosso lado, dia após dia, como confirma em sua palavra: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Nos anima, nos fortalece com os meios da graça, a saber de que o batismo, e por causa do batismo, somos selados à sua comunhão. A saber que por meio do comer e beber do corpo e o sangue, somos nutridos, não apenas física, mas também espiritualmente. De que somos guardados à mesa com Ele, com quem Ele quer ter uma intimidade. E somos assegurados de que naquele dia não seremos confundidos ou deixados para trás. Sim, nesse mesmo corpo, com essa mesma identidade, mudado, transformado, renovado. Assim conheceremos a verdadeira glória de Deus. E como diz o apóstolo Paulo, nós que agora o conhecemos como que através de um vidro embaçado, o conheceremos de fato naquele dia, como somos conhecidos já hoje por meio dele. Essa é a boa e maravilhosa notícia que Deus entrega para a sua igreja, para ser testemunhada, para ser ensinada, para trazer consolo e afago para adultos e para crianças.